Olá, muito boa noite para você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo à comunidade adventista do Encontro Vida. Este é um lugar para você pertencer e ter um encontro real com Deus. Nós estamos muito felizes por receber você mais uma vez aqui, é motivo de muita alegria saber que você está aí do outro lado, está acompanhando a nossa programação. Que felicidade, querido amigo, afinal de contas, a gente prepara esse programa, primeiramente para a glória de Deus, obviamente, a nossa vida é para a glória de Deus, com certeza, mas é motivo de nossa alegria saber que você tira esse tempinho para estar conosco aqui, para acompanhar esta programação, e nós estamos felizes também, porque nós estamos dando continuidade à série, a nova série dos nossos domingos à noite, né, que é a série Salvos, e nós já tivemos o primeiro episódio da série. Se você não acompanhou o primeiro episódio da série, quero convidar você aqui mesmo no nosso canal, no Vida Play, para você ir lá nos nossos vídeos e assistir o nosso primeiro episódio da série, que tem pelo título, o título é Pecado. Durante esta série, esses 4 episódios da série, nós vamos tratar sobre assuntos relacionados à questão da salvação. Esse é um tema que diz respeito a todos nós, afinal de contas, todos nós precisamos ser salvos. E compreender esse tema da salvação é de suma importância para que nós possamos realmente olhar para nós, fazermos uma avaliação pessoal, se de fato estamos salvos ou não, o que precisa melhorar nesse aspecto da salvação. Portanto, quero convidar você que está nos assistindo nesse momento a estar ligadinho conosco durante esta série. Se não acompanhou o primeiro episódio, vá lá, assista, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas eu quero fazer um segundo convite para você, que é para você compartilhar a nossa programação com seus amigos, parentes, vizinhos, pessoas que você gosta, aqueles que você não gosta também, enfim, compartilhe aí, para que mais pessoas possam estar assistindo a nossa programação, possam ser abençoados com essas mensagens maravilhosas da Palavra de Deus. Então, que você possa também compartilhar a nossa programação com os seus amigos, tá bom? O Encontro Vida é este lugar especial, o lugar onde você pode se sentir membro dessa comunidade. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração com você, para nós já irmos para o tema de hoje. Assim como você está, óbvio, se você puder, feche os seus olhos e vamos conversar com Deus nesse momento. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecê-lo porque, mais uma vez, temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, e esse é um momento muito especial, Senhor, onde nós vamos estudar sobre um tema bastante relevante para a nossa vida nos dias de hoje. E, humildemente, queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender esse tema, que ao estudá-lo, Senhor, nós possamos ter a certeza de que o Senhor está nos instruindo e que a compreensão desse tema seja relevante para a nossa vida. Continue conosco, nos abençoe com a Tua presença, nos guie em cada passo que dermos, em nome de Jesus. Amém. Como já disse a você, essa série tem por título Salvos. E durante esta série, nós temos estudado temas relacionados à salvação. No episódio anterior, nós estudamos sobre o pecado. Nós aprendemos qual é a dinâmica do pecado. Aprendemos que o pecado, quando entrou na raça humana, causou algo terrível na vida de Adão e Eva, bem como na vida de toda a humanidade. Todos nós sofremos com a entrada do pecado. O pecado degenerou a raça humana. Nós aprendemos na semana passada que existe uma diferença entre pecado e pecados. O pecado é aquele ato de excluir Deus. O pecado é o ato de centrar o eu no coração e deixar Deus de fora. Hoje nós vamos abordar um outro tema, mas é óbvio, levando em consideração o nosso tema geral, que é o tema da salvação. O tema de hoje é salvo, santo e justo. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito do tema da justificação
e do tema da santificação. Existem muitas ideias a respeito desses dois temas, muitas conclusões que as pessoas tiram a respeito da justificação e da salvação. O que você pensa a respeito disso? O que você entende sobre justificação e santificação? Quanto tempo você precisa para ser considerado alguém justo? E quanto tempo você precisa para ser considerado um santo? Quero dizer para você que você pode sim ser considerado alguém santo. Quanto tempo você precisa? Durante esta nossa mensagem de hoje, nós vamos aprender um pouco a respeito disso. Quero já adiantar a você que quando nós falamos sobre a questão da justificação e também da santificação, é comum nós ouvirmos aquele pensamento de que a justificação é obra de um momento, enquanto que a santificação é obra de uma vida inteira. É muito comum nós ouvirmos esse pensamento, mas a pergunta é a seguinte: será que este raciocínio está realmente de acordo com a revelação da Bíblia? E aí, o que você acha? A justificação é um ato de um momento e a santificação é o ato de uma vida inteira? Quando nós pensamos no assunto da justificação, nós compreendemos que a justificação, sim, de fato é uma obra de um momento. Aqueles que encaram a justificação como uma obra instantânea estão certos. Realmente a justificação é uma obra instantânea, uma obra momentânea, porque a justificação tem a ver com a declaração de ser justo. Nesse aspecto, a justificação se trata de uma declaração jurídica, ou seja, é Deus declarando o ser humano como alguém justo. Isso acontece quando nós nos aproximamos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, então, naquele momento, Deus nos declara ser alguém justo. Portanto, justificação é o ato de um momento. Agora, a pergunta para a nossa reflexão aqui é pensarmos se essa ideia da justificação como obra de um único momento é responsável ou é necessária para nós concluirmos todo o pensamento da justificação. Será que a justificação como obra de um único momento é suficiente para nós entendermos o assunto da justificação? Ou a justificação envolve algo muito além do que isso? Uma coisa é fato: a justificação é a obra da graça. Então, ser considerado justo independe do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos considerados justos por aquilo que Jesus fez por nós, e não aquilo que nós fazemos. Quero ler inicialmente um texto com vocês, que está no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, eu quero ler com vocês aqui o verso 8 e o verso 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Diz o texto no verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse texto nos apresenta que a obra da justificação é uma obra da graça, não depende das nossas obras. Quando nós levamos em consideração a natureza do pecado e a natureza da graça, no aspecto da salvação, nenhum de nós, seres humanos, podemos nos gloriar. Porque quando nós estudamos sobre a natureza do pecado, nós entendemos que nós não somos merecedores da graça de Cristo. Aliás, a graça é traduzida como um favor imerecido da parte de Deus para o ser humano. Nós não merecemos, mas mesmo assim,
Deus, através do seu infinito amor, nos apresenta a sua graça. Portanto, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos considerados justos pela graça maravilhosa de Jesus. Agora, tem um aspecto importante. Nesse aspecto, nós podemos dizer, é claro, que a justificação atua no momento instantâneo. No momento em que você se aproxima de Deus, você é considerado justo. Só que depois que nós nos aproximamos de Deus, nós ainda somos pecadores. Isso significa que mesmo aqueles que estão próximos de Deus, que convivem com Deus na vida espiritual, reside dentro deles ainda uma natureza pecaminosa. Então, vez ou outra, nós que temos uma caminhada cristã, acabamos cometendo alguns pecados, acabamos cometendo alguns vacilos, resvalando o pé em alguma coisa, vez ou outra caímos em um pecado. Eu estou dizendo para você que mesmo quando nós nos aproximamos de Jesus, nós ainda cometemos um ou outro pecado, vez ou outra. A verdade é que o pecado não pode ser algo comum na vida do cristão, mas é uma realidade. Portanto, nesse sentido, dia após dia, nós necessitamos de justificação também. Porque todos os dias nós precisamos que Cristo nos declare justo. Então vejam, eu estou seguindo agora em um outro ponto da nossa reflexão de hoje. A justificação é uma obra de um momento, mas mesmo sendo declarados justos naquele momento em que nos aproximamos de Jesus, ainda continuamos sendo pecadores, e dia após dia precisamos que Jesus nos considere justos. Nesse aspecto, é correto dizer que a justificação tem um caráter contínuo. Dia após dia, nós somos justificados por Cristo. E a justificação com um caráter contínuo nos ajuda a entender a própria obra de Cristo no santuário celestial. A justificação contínua está intimamente relacionada com a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor. Quero ler com vocês alguns textos sobre esse assunto. Hebreus, no capítulo 7, nos apresenta uma mensagem extraordinária. Hebreus 7, 25, diz o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Então note que nesse texto, Jesus intercede por nós sempre, cotidianamente, Jesus está intercedendo por mim e por você. Se você voltar a Bíblia em Romanos, no capítulo 8, versículo 34, a Bíblia nos dá nos faz uma outra declaração importante. Diz o texto: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então vejam, todos os dias Jesus está no santuário celestial e todos os dias Ele intercede em nosso favor. Se você analisar o texto de 1 João, no capítulo 2, primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então esses textos
nos revela a obra de justificação de Jesus em nosso favor. No santuário celestial, Jesus, todos os dias, nos declara santos diante do trono de Deus. Então, nós temos a justificação em dois aspectos. Primeiro, a justificação em um ato momentâneo. Quando nós nos aproximamos de Jesus, somos declarados justos. E temos a justificação em um caráter contínuo. Dia após dia, Jesus, no seu santuário, intercede por nós e nos declara santos. Nesse aspecto, nós podemos dizer que ao Jesus nos declarar justos, Ele também nos declara santos. Porque o assunto da justificação e da santificação estão intimamente relacionados. Não se pode separar justificação de santificação. Quando nós somos justificados, automaticamente nós somos santificados. Nós precisamos encarar este assunto do ponto de vista do que acontece com o ser humano quando nós nos aproximamos de Jesus. Você já parou para pensar no que acontece conosco quando nós nos aproximamos de Jesus? Acontecem algumas coisas. Primeiro, quando nós nos aproximamos de Jesus, acontece uma autocrucificação. Exatamente. Quando você se aproxima de Jesus, acontece em você o que nós chamamos de autocrucificação. Significa dizer que, neste ponto, o eu vai ser crucificado. Aliás, você bem sabe que a cruz foi um instrumento usado pelos romanos para não só matar os seus condenados, mas para matar de forma cruel aqueles que eram condenados. Portanto, a cruz não é um objeto para você suportar. A cruz, de fato, é um objeto de morte. Portanto, quando nós nos aproximamos de Jesus, primeira coisa que acontece, autocrucificação. O que é crucificado? O eu é crucificado. No momento em que nos aproximamos de Jesus, a vida autossuficiente é crucificada. A vida egocêntrica é crucificada. Leia comigo, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. Diz assim a Bíblia. Mateus 16, 24 e 25. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por mim, por minha causa, achá-la-á. Portanto, ao nos aproximarmos de Jesus, acontece dentro de nós uma autocrucificação. Nós morremos para nós mesmos. E essa autocrucificação acontece de forma espontânea. Acontece em um momento. Automaticamente, nós morremos para o eu. E quem é que assume o lugar? Jesus assume o lugar. Na autocrucificação, é o eu que morre para dar lugar a Cristo em nossa vida. Quando nos aproximamos de Jesus, acontece um segundo fenômeno. Esse segundo fenômeno é chamado de regeneração. Significa dizer que quando eu e você nos aproximamos de Jesus, nós somos transformados. Dentro de nós acontece uma transformação, ou seja, aquela nossa velha vida dá lugar a uma vida nova. Quando nos aproximamos de Jesus, nossas vontades passam a estar de acordo com a vontade de Deus, passam a estar de acordo com os caminhos planejados por Deus, passam a estar de acordo com a lei de Deus. A regeneração fala para nós de uma mudança de vida, uma mudança de pensamento e uma mudança de atitudes também.
Quando Paulo fala a respeito dessa regeneração, em Romanos, no capítulo 12, quero convidar você a ler comigo esse texto. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo utiliza uma palavra interessante nesse texto. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, quando Paulo fala sobre a regeneração, Paulo utiliza uma palavra interessante. Ele utiliza a palavra metamorfose. A palavra traduzida, a palavra grega traduzida para transformar, é a palavra metamorfose. E você sabe o que significa metamorfose? Se tem um exemplo que nos ajuda a entender essa questão da metamorfose, é o exemplo da lagarta. Com certeza você conhece este exemplo. A lagarta passa por um processo de metamorfose e aí ela se transforma numa linda borboleta. O interessante é que quando você vê uma lagarta, você sente nojo, pavor daquele animal, mas quando ela passa por aquele processo de metamorfose, as pessoas gostam de olhar as borboletas e tiram fotos porque acham bonito. O processo de metamorfose testifica de uma mudança radical de vida. Na experiência cristã não é diferente. Na experiência cristã acontece conosco também um processo de metamorfose. E esse processo de metamorfose, que eu estou chamando aqui de regeneração, é um processo também radical. É um processo radical tanto da mente, como do corpo e das atitudes. Esse é um processo tão radical que aquele que passa pelo processo, ou seja, que vivencia as duas etapas do processo, antes da regeneração e depois da regeneração, se essa pessoa não passasse pelos dois processos, ela não se reconheceria como sendo o mesmo ser humano. O processo da regeneração é um processo extremamente radical. Quando nós nos aproximamos de Jesus, acontece dentro de nós um processo de regeneração. Mas não só isso. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós também passamos por um processo de arrependimento. E esse processo de arrependimento atesta para aqueles pontos negativos da nossa vida. Quando nos aproximamos de Jesus, nós nos arrependemos dos nossos erros, nos arrependemos dos nossos pecados. E todas as vezes que nós nos achegamos a Deus arrependido das nossas falhas, esse arrependimento sempre vem acompanhado de uma mudança de atitude. Sabe como é que nós chamamos isso? Conversão. A conversão é a mudança de atitude. Quando nos arrependemos de fato, nos aproximamos de Deus com o coração arrependido, somos convidados a transformar a nossa vida. Somos convidados a passar pelo processo de conversão. Quando nos aproximamos de Jesus, também acontece dentro de nós o processo da adoção. E aqui é um processo muito interessante. Porque a adoção é quando nós, de fato, somos acolhidos na família de Deus. É quando nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. O processo de adoção, nós somos adotados como filho de Deus e somos chamados como filho de Deus. E aqui tem um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar com vocês. A maioria das pessoas acham que todos nós somos filhos de Deus. Já viram as pessoas dizerem por aí que todos nós somos filhos de Deus? Eu quero com todo carinho dizer para você que não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nem todos as pessoas são filhos de Deus. Prova disso é o texto de João, capítulo 1. Quero convidar você a ler comigo esse texto também.
João capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim o texto: mas a todo quanto receberam, ou a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos, ou serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu sangue. E o verso 13 diz assim: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, quando a Bíblia fala a respeito daqueles que são considerados como filhos de Deus, a Bíblia deixa muito claro: os filhos de Deus são aqueles que recebem a Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, então nós somos considerados filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que se aproximam de Deus. Filhos de Deus são aqueles que não nascem da sua própria vontade, ou seja, são aqueles em que no centro do seu coração não está o próprio eu. Filhos de Deus são aqueles que nasceram da vontade de Deus, ou seja, são aqueles que passaram pelo processo de regeneração, são aqueles que passaram pelo processo da autocrucificação. O processo da autocrucificação é a crucificação do velho homem e a entronização de Cristo no coração. Esses sim, são aqueles que são adotados na família de Deus. Esses sim, são aqueles que são considerados como filhos de Deus. Em resumo, o livro de João, no texto que nós lemos, nos atesta que aqueles que não passaram por esse processo não podem ser considerados como filhos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, várias coisas acontecem na nossa vida. Primeiro, nós somos declarados justos, é a justificação instantânea. Mas essa justificação instantânea também tem uma justificação contínua. Quando nós nos aproximamos de Jesus, segundo, nós passamos por um processo de autocrucificação. Quando nos aproximamos de Jesus, nós passamos por um processo de regeneração, por um processo de arrependimento e também por um processo de adoção. Mas quando eu e você nos aproximamos de Jesus, nós também somos considerados santos. Todo aquele que se aproxima de Jesus passa a ser um santo. E aqui eu quero abrir um parêntese para nós falarmos sobre uma coisa muito especial. Existem muitos que dizem que a santificação é obra de uma vida inteira. Essas pessoas não estão erradas, mas nós precisamos considerar primariamente qual é o conceito da palavra santo, ou o que significa ser santo. Quando você estuda o conceito bíblico sobre a santificação, você vai entender que santo é aquilo que é separado para um fim sagrado. Então, santo significa algo separado para um fim sagrado. A prova disso são os utensílios do santuário, lá no Antigo Testamento. Os utensílios do santuário foram separados por Deus para um fim sagrado, ou seja, para uso exclusivamente no ambiente do santuário e nas cerimônias religiosas do santuário. Outro exemplo de separados para um fim sagrado foram os próprios levitas, os sacerdotes. Eles foram separados para aquela obra do serviço do santuário. Portanto, no contexto bíblico, santificação tem a ver com separação. Santo é aquilo que foi separado para algo especial, para um fim sagrado. Então, toda vez que nós nos aproximamos de Jesus, nós somos considerados como santos. Nesse aspecto, quero fazer uma declaração chocante. A santificação não é apenas uma obra de uma vida inteira. A santificação tem um caráter instantâneo também.
Porque quando eu e você nos aproximamos de Jesus, nós somos declarados santos, ou seja, fomos separados para um fim sagrado. A prova disso é que a Bíblia diz o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, quando nos aproximamos de Jesus, nós somos considerados como sendo santos. Essa declaração pode chocar você, porque talvez você diga assim: Ronailson, eu sempre aprendi que a santificação é o processo de uma vida inteira. Eu falei para você que esse pensamento não está errado, mas eu quero convidar você para nós aprofundarmos um pouco mais essa reflexão. Vamos lá? Quero que você leia comigo alguns textos. Primeiro, Atos capítulo 26, versículo 19. Atos capítulo 26, versículo 18. Vamos ler o verso 18. Diz assim: para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e a herança entre os quais são santificados pela fé. Você entendeu esse texto? Vou ler novamente a última parte do texto. Entre os quais são santificados pela fé. Então, esse texto fala da santificação como algo que aconteceu, como algo feito, algo concretizado e concluído. Leiam outro texto comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, olha o que diz o texto, aos santificados em Cristo. Então, Paulo está declarando que a igreja de Corinto eram santificados. Então, eles foram santificados em algum momento. Note que o texto nos dá a ideia de que a santificação acontece em um momento. Que momento é esse? Quando nós nos aproximamos de Jesus. Quando eu e você nos aproximamos de Jesus, nós somos santificados, declarados santos. Leiam outro texto comigo. Hebreus capítulo 10, versículo 10 também. Diz assim: nesta vontade é que temos sido santificados. Esse texto fica muito mais claro, porque ele apresenta a santificação como algo concluído. Temos sido santificados. Portanto, quando nós lemos esse texto, algo fica na nossa mente. A santificação é uma obra que acontece em um momento inicial, quando nós nos aproximamos de Jesus. Todas as vezes que você se aproxima de Jesus, você é declarado santo, porque Deus separa você para um fim sagrado. Mas eu quero chamar a atenção de você para um outro aspecto. Quando você se aproxima de Jesus e você é declarado alguém santo, ainda você está carregado das suas, vamos dizer, dos seus vícios, você está carregado de uma série de costumes que você construiu uma vida inteira. Quando você se aproxima de Jesus, você vem com todos os seus defeitos, você vem com todos os seus problemas de caráter. O que eu estou querendo dizer para você é que quando você se aproxima de Jesus, você ainda não é completamente santo. Agora ficou confuso, né? E agora, Ronailson?
eu sou santo ou eu não sou santo. Não esqueça, a santificação tem 3 aspectos. Aspecto número 1, a santificação é instantânea, ela acontece no momento em que você se aproxima de Jesus, você é declarado santo, separado. Segundo aspecto da santificação, a santificação é progressiva. Nesse aspecto, nós dizemos que a santificação é o crescimento na graça, ou seja, eu passarei a ter uma vida de experiência e de crescimento na graça de Cristo. Portanto, nesse aspecto, a santificação tem um caráter da vida inteira. Passarei a vida inteira para alcançar, de fato, a santificação completa. Mas existe um terceiro aspecto da santificação. É o aspecto final. Eu quero ler com vocês um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o verso 51 e 52. Diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nesse aspecto, a santificação tem uma característica final, é a santificação final, ou seja, nós seremos santos, definitivamente santos, quando Jesus vier nas nuvens do céu. Somente na segunda vinda de Cristo é que nós seremos considerados especificamente santos, porque na volta de Cristo, Ele arrancará de nós a nossa natureza pecaminosa, aquela tendência que nós carregamos para o que é errado. Sabe aquela vontade que você tem de fazer coisas erradas? Sabe aquele desejo seu de cometer pecados? Na volta de Jesus, Ele tirará isso de nós. Então, nesse aspecto, a santificação tem um aspecto final. Nós seremos, então, para sempre considerados como perfeitamente santos. Então não esqueça, a santificação tem 3 aspectos. O aspecto inicial, quando você se aproxima de Jesus. O aspecto progressivo é a vida inteira. E o aspecto final, quando Jesus voltar. Mas eu quero gastar esses próximos minutos que eu tenho para falar com você sobre esse aspecto progressivo da santificação. Enquanto Cristo não vem, na nossa experiência cristã, na nossa trajetória cristã, nós precisamos desenvolver essa santificação, dia após dia. Como é que fazemos isso? Como é que eu desenvolvo a minha santificação dia após dia? Eu quero chamar a atenção de vocês para algo interessante. A maioria das pessoas, quando fala de santificação progressiva, geralmente limita-se a santificação progressiva a uma lista de regras. Sabe aquela lista? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, não posso aquilo outro, não posso isso e não posso comer carne, não posso roubar, não posso matar. Não pode, na verdade não pode, realmente não pode. Mas o erro é quando nós pulverizamos a santificação nesses diversos blocos comportamentais. E aí, o que nós fazemos?
nós resumimos santificação apenas em uma lista de regras do que eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu preciso ser santo? Por que eu não posso comer aquilo? Porque eu preciso ser santo? Por que eu não posso fazer aquilo outro, Ronailson? Porque eu preciso ser santo? Esse não é um pensamento correto. Aliás, se você parar para pensar, este era o mesmo pensamento dos escribas e dos fariseus nos tempos de Jesus. A santificação para eles resumia-se apenas em uma lista de regras do que eu não posso fazer. A prova disso é que, em relação ao quarto mandamento, fariseus, os doutores da lei, criaram uma série de regras do que não fazer no dia de sábado. Porque a santificação para eles resumia-se apenas num conjunto de regras do que eu não posso fazer. E a tragédia é que muitos nos dias de hoje têm resumido a santificação dessa forma. Santificação é apenas um conjunto de regras do que eu não posso fazer. Agora, vamos pensar um pouco na situação dos escribas, dos fariseus, os mestres da lei do tempo de Jesus. Eles eram experts em cumprir as regras. Eles faziam isso como ninguém. Eles cumpriam as regras como ninguém. Mas sabe o que Jesus diz no Sermão do Monte? Ele diz assim: se a vossa justiça não superar a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não alcançarão o céu. Entenderam isso? Agora pense um pouquinho comigo. Para os escribas e para os fariseus, a santificação resumia-se num conjunto de regras do que não fazer. E eles faziam isso muito bem. E Jesus diz assim: se vocês querem realmente ser santos e tal, a justiça de vocês precisa ser superior à dos escribas e dos fariseus. Então Jesus está dizendo que para mim ser santo, o que eu preciso fazer é o quê? Aumentar em dobro o conjunto de regra dos escribas e dos fariseus. É isso? É isso que Jesus está querendo dizer? Claro que não. O que Jesus está dizendo é que a santificação não pode ser pulverizada nos diversos blocos comportamentais da nossa vida. Porque aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer não podem ser o fim em si mesmo, mas precisa ser o meio para um fim. Então, afinal de contas, Ronailson, o que é a santificação progressiva? Vamos recapitular o que nós falamos até agora. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós somos declarados justos. Perfeito? Quando nós nos aproximamos de Jesus, existe uma autocrucificação. O eu sai e Cristo assume o lugar. A vida santificada é exatamente isso. Uma vida santificada implica numa vida de morte para o eu. Alguém que está se santificando dia após dia é alguém que todos os dias crucifica o velho homem e dá lugar a Cristo na sua vida. Todos os dias o meu egocentrismo é morto para que Jesus assuma o lugar. Afinal de contas, qual é o objetivo principal do cristianismo? Não é falar da salvação do pecado? Vejam, eu estou falando da salvação do pecado e não
dos pecados. Nós já falamos sobre isso no nosso primeiro episódio da série. O que são pecados no plural? São as ações cotidianas que nós cometemos, os nossos erros cotidianos. E o que é o pecado no singular? O pecado é a quebra do relacionamento com Deus. É o entronizar o eu no coração e tirar Deus da jogada. Portanto, o cristianismo tem como essência apresentar a salvação do pecado, ou seja, da quebra do relacionamento. Portanto, o ato de se santificar é o ato de estreitar o relacionamento com Deus. É o ato de firmar novamente o relacionamento que foi rompido. É o ato de crucificar o velho homem para que Jesus assuma o controle. Nesse aspecto, eu posso dizer que a santificação é a morte do eu, é a morte do egoísmo. E quando o egoísmo morre, sabe o que nasce? Nasce seres amoráveis. Afinal de contas, não foi isso que Jesus falou quando ele disse assim: novo mandamento vos dou, amai a Cristo sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Portanto, o processo de santificação tem a ver com amor. Amar a Deus significa colocar Ele no centro da minha vida. Amar ao próximo não é possível sem amar a mim mesmo. Afinal de contas, eu amarei o próximo da mesma forma que eu amo a mim mesmo. Então, seres santos são seres que deixaram de ser egoístas e se tornaram seres amoráveis. Pessoas que passaram a amar a Deus e pessoas que passaram a amar ao próximo. Se nós não tivermos cuidado, nós resumiremos a santificação apenas àquelas regras do fazer e do não fazer. Se você pensar, por exemplo, na vida dos fariseus, eles eram expertos em guardar as leis, mas esqueceram o fundamento das leis, que era o amor. É por isso que Jesus vem, no seu ministério ele diz: amar a Deus e ama o próximo. O fundamento de tudo é o amor. Portanto, a nossa santificação diária implica em aprendermos dia após dia a amar a Deus e amar ao próximo. Tá, Ronailson, então quer dizer que o que você fez com aquela lista de regras ali, você rasgou a lista de regras, não existe mais leis, é isso? Claro que não. Eu apenas coloquei a lista de regras no seu devido lugar. Porque as regras não podem ser o fim em si mesmo. Pense, por exemplo, naquele que decide fazer uma reforma de saúde. A reforma de saúde não pode ser o fim em si mesmo, mas a reforma de saúde tem que ser feita porque eu entendi que eu preciso cuidar de meu corpo, e eu compreendi que o processo de justificação ou de santificação passa pelo processo do amor. Então eu passo a amar o meu corpo como templo do Espírito Santo. Então eu quero ter saúde, vou fazer uma reforma de saúde, por exemplo. Eu entendi que se eu estiver doente, não vou conseguir amar o meu próximo, afinal de contas, estando doente, nós não conseguimos expressar o nosso amor. Doente, nós estamos estressados, estamos tristes. Portanto, o conjunto de regras, de leis, não podem ser a razão em si mesmo, mas um fim para isso.
Então significa, Ronailson, que nós não precisamos fazer nada, Jesus faz tudo, não é verdade? Claro que não. A Bíblia fala muito sobre as obras no processo da santificação. Mas a Bíblia fala pelo menos de 3 tipos de obras que de fato a Bíblia não apoia. A primeira obra são as chamadas obras da carne. Se você ler Romanos capítulo 8, Paulo ali fala sobre as obras da carne. E o que são as obras da carne? As obras da carne são as obras feitas pela natureza humana pecaminosa. Essas são as obras da carne. Mas a Bíblia fala sobre um segundo tipo de obras, que são as obras da lei. Em Romanos, no capítulo 3, a Bíblia fala sobre as obras da lei. As obras da lei são aquelas que nós fazemos com o intuito de alcançar a salvação. É aquela lista de regras. Eu faço para conseguir alcançar a salvação. É buscar méritos para a salvação. Mas a Bíblia fala sobre um terceiro grupo de obras, que ela chama de obras mortas. No livro de Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, fala sobre as obras mortas. O que são as obras mortas? São aquelas obras que nós fazemos fora do relacionamento com Deus. Nós fazemos obras de caridade, nós ajudamos as pessoas, mas essas obras estão fora do relacionamento com Deus. São obras desprovidas da graça de Deus. Só que a Bíblia fala sobre um outro grupo de obras, que são aquelas que estão acima de todas essas 3 que eu citei para vocês, que são as obras da fé. Em Gálatas, quando Paulo fala sobre a fé, Paulo diz que a fé atua pelo amor. Portanto, as obras da fé é fruto de um relacionamento salvífico com Jesus. Então, nosso relacionamento com Jesus resultará em obras feitas com a base, o amor. Nisso consiste a santificação. O nosso relacionamento com Deus nos levará a fazer obras de salvos. Tem uma frase muito interessante, que inclusive foi proferida por Martinho Lutero, que diz assim: esta fé é uma coisa viva, ocupada, ativa e poderosa, e, portanto, é impossível para ela não produzir boas obras. Quando nós temos um relacionamento salvífico com Jesus, sabe qual é o resultado? As obras. Então, o que nós estamos fazendo aqui é colocando as obras em seu devido lugar. Mas o verdadeiro sentido da santificação está em nos aproximarmos de Jesus e permitirmos que Ele assuma o centro da nossa vida. Não há como falarmos de santificação sem falarmos de justificação, ou de justificação sem falarmos de santificação. Por 3 aspectos muito especiais. O primeiro aspecto é que ambos, tanto justificação como santificação, são obras de um momento. Acontece em um momento, de forma instantânea. O segundo aspecto é que ambos, santificação e justificação, são obras de uma vida inteira. Nós passamos a vida inteira neste mundo, sendo santificados e também justificados. E o terceiro e último aspecto é que ambos
santificação e justificação são unicamente pela graça de Jesus. Somente através da graça é que nós podemos nos considerar santos. Somente através da graça é que nós podemos nos considerar justos. Não há outro meio. Sem santificação e justificação não existe metade salvos. Sem ambos, existe completamente perdido. Todo verdadeiro cristão que quer de fato ter uma experiência de salvo neste mundo, precisa passar pelo processo da justificação e da santificação. Calvino disse uma frase interessante: Cristo não justifica quem não pode santificar. Você não pode possuí-lo, ou seja, não pode possuir Jesus, sem ter se tornado participante de sua santificação, porque ele não pode ser dividido. Então Jesus só pode justificar aquele que ele pode santificar. No processo da salvação, nós passamos por esses dois processos: a santificação e a justificação. Como tem estado a sua vida? Você pode ser considerado uma pessoa santa, justa, ainda não passou pelo processo da santificação e da justificação? O desejo de Deus é que todos nós empreitemos essa caminhada em direção a Cristo, para que Ele tire de nós o eu e entronize Deus na nossa vida, e assim sejamos de fato justos e santos. Você deseja ser justo? Deseja ser considerado alguém santo? Sim, isso é possível. Isso é possível pela graça e unicamente pela graça de Cristo. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas unicamente pela graça de Jesus. Você pode ser considerado santo. Você pode ser considerado justo, sabe? Os nossos erros, as nossas falhas, os nossos vacilos, não mudam o nosso status de participantes da família de Deus. A única coisa capaz de mudar o nosso status de participantes da família de Deus é o pecado aberto de rebelião, aquele em que eu excluo Deus da jogada e deixo o eu entronizado no coração. Mas na caminhada cristã nós cometemos vacilos e cometemos pecados. Isso é perfeitamente normal, porque somos pecadores. Mas chegará o momento em que Jesus há de nos tornar perfeitamente santos. E isso acontecerá assim, de forma instantânea, como diz Paulo, no momento, num abrir e fechar de olhos. Você deseja passar por essa experiência? Sim? Que maravilha. Quero convidar você a orar nesse momento comigo. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, Tu és um Deus justo e um Deus santo também. E o Teu desejo, Pai, é que nós também sejamos justos e santos. Isso não é fácil, Senhor. Realmente não é fácil. Mas louvamos o Teu nome porque, pela Tua maravilhosa graça, é possível. Ajuda-nos, Deus bendito, a termos esse relacionamento contigo, para que a santificação e a justificação sejam uma realidade em nós. Em nome de Jesus. Amém.